Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Lembramos a vocês mais uma vez para assinar o canal, recomendar para os amigos e, se tiver algum comentário, por favor, compartilhe os seus comentários conosco. Vamos começar com a notícia da Embraer, com a entrega de um Praetor 500. A Embraer alcançou a marca de 2.000 jatos executivos entregues. O Praetor 500 é o jato executivo mais avançado tecnologicamente na sua categoria. A Embraer entregou seu primeiro jato executivo em 2002, com um crescimento anual de 14% ao ano. O Phenom 300, que também é um outro avião importante, é o avião mais vendido no mundo e no Brasil na categoria de light jets, que são jatos leves. Foram 830 entregas em mais de 40 países. No Brasil, são 74 unidades. A Embraer tem planos de crescer nos Estados Unidos, com investimentos de 500 milhões de dólares. A maior base fica na Flórida, com bases adicionais no Tennessee, Ohio e na Geórgia. Em junho, a Embraer abriu um novo centro de manutenção em Dallas, nos Estados Unidos, e em fevereiro a Embraer Executive Jets fechou uma venda de 7 bilhões de dólares com a FlexJet para os modelos Praetor 600, Praetor 500 e o Phenom 300E. É uma empresa de voos compartilhados aqui dos Estados Unidos, um ótimo cliente da Embraer. E uma coisa interessante também que a Embraer soube passar por essa situação das tarifas, né? E ela se comunicou bem com o governo americano, que isentou a Embraer de uma boa parte dessas tarifas. Então ela soube apresentar esse aspecto da Embraer como importante para a economia americana também. Então isso foi muito importante nesse momento da Embraer. Então, parabéns à Embraer por esses 2.000 jatos executivos. De vez em quando eu vou aqui no National Business Aviation Association, você vê o respeito que a Embraer tem com todo mundo. E eu já fui convidado 2 vezes pela Embraer. Então, é muito interessante conversar com pessoas desse ambiente aí. Então, mais uma vez, parabéns à Embraer por esse número significante. Agora, uma que apareceu essa semana, né, que faleceu a jornalista e locutora Iris Letieri, que marcou gerações por ser a voz do aeroporto do Galeão. Ela era filha de um locutor de rádio da Cruzeiro do Sul e começou sua carreira no final dos anos 1950. Foi a primeira mulher no Brasil a atuar como locutora de telejornais, com passagens pela TV Tupi, Excelsior e Manchete. A sua voz também estava presente nos aeroportos de Manaus, Guarulhos, Congonhas e Galeão. E eu lembro no aeroporto de Guarulhos, uma vez eu fui conhecer o sistema que montava, né? Então era uma montagem que o sistema fazia. Ele pegava só o número ou só as letras do voo e montava ali pelo computador. Então era muito interessante como apareciam esses anúncios, né? E aqui no aeroporto de Atlanta é muito interessante como funcionam esses anúncios também, porque o agente do portão ele pode optar por fazer o anúncio só no portão, no terminal todo ou no aeroporto todo. E até tem uma história engraçada dessa de fazer chamadas nos aeroportos. Eu gostava muito no aeroporto de Guarulhos, eu fazia, eu estudei rádio, né, estudei jornalismo, eu tinha aula de rádio, então eu gostava muito de fazer aquele embarque, né? Atenção, por favor, senhores passageiros, embarque imediato, portão 2. Eu fazia aquela voz de locutor e umas 3, 4 vezes vieram pessoas falando, nossa, muito bonita a sua voz, né? Mas uma história mais engraçada que eu tenho, assim, de locução em aeroporto. Uma vez eu estava aqui no aeroporto de Atlanta, andando no terminal internacional, e eu passei em frente ao voo do Brasil e a agente me chamou, falou, olha, dá para você fazer uma chamada em português? Estão faltando 2 passageiros, de repente, se você fizer em português, eles aparecem. Daí eu fiz a chamada daquele voo da Delta Internacional para o Brasil em português e 1 minuto depois apareceram os 2 passageiros que estavam faltando, mas daí apareceu um outro casal com uma criança vindo, eu falei, só faltam 2 passageiros. Quando eles chegaram no portão, eu falei, vocês estão nesse voo? Eles falaram, não, a gente estava lá no balcão de informações, a gente não fala inglês, perdemos o voo para Orlando, a gente estava perdido, não sabia o que fazer. A minha esposa falou, ai meu Deus, ajuda, o que que a gente vai fazer? Ela falou, no que ela terminou de falar isso, mostra a sua voz, aparece sua voz
no sistema de PA do terminal e falando que era o portão E28. Eu falei, olha, tem alguém que fala português, vamos no portão E28. E eles me acharam ali, foi o tempo suficiente para voltar na informação, conseguir refazer as passagens, o voo, correr no portão, eles foram os últimos três passageiros a entrar no avião. Então isso é muito engraçado, eu brinco com essa história, né? Como Deus respondeu a oração pelo PA do aeroporto, né? Então isso é muito interessante, né? Mas hoje os aeroportos estão muito para uma nova tendência que são os aeroportos silenciosos. É para criar um ambiente mais calmo para os passageiros. Porque também muitos anúncios, o cérebro vai desligando e não vai parando de ouvir esses anúncios. Então não adianta ter muitos anúncios. E hoje, com o número de voos, fica praticamente difícil ouvir e anunciar todos esses voos. Então, muitos são feitos só nos portões, mas é difícil agora anunciar voos no aeroporto todo, né? E então muitos anúncios são apenas no portão e muitos são até chatos, né? Você vê hoje esses anúncios muito chatos. Passageiros, né, façam isso, façam isso, façam isso, fica aquela coisa chata. Muita gente já até desligou, já nem fica ouvindo mais esses anúncios, né? Então eu queria até perguntar para você, o que você acha desses anúncios nos aeroportos, nesses embarques que fica aquela coisa chata, aquela coisa ali e demorada às vezes, né? Então, só para lembrar então da Iris Letieri, eu lembro da voz, uma voz muito bonita assim, né? Mas está mudando muito os aeroportos aí pelo mundo, né? Estão diminuindo esses números de chamadas públicas no aeroporto todo. Delta Airlines, voo 601, procedente de Atlanta. A companhia o informa sua chegada. Delta Airlines, Flight 601 from Atlanta. Now arriving. Delta Airlines, vuelo 601, procedente de Atlanta. Anunciamos sua chegada. Agora, uma aqui dos Estados Unidos, né? A Delta Airlines vai pagar 79 milhões de dólares por causa de uma ação na justiça por alijamento de combustível indevido na área de Los Angeles. Segundo o processo, o alijamento ocorreu em uma altitude abaixo do padrão, em uma área residencial que incluía várias escolas. Esse caso é um resultado de 3 anos de batalhas judiciais e, embora a Delta alegue que não fez nada errado, ela decidiu pagar para evitar os custos adicionais de processo. O avião era um Boeing 777-200 que teve que retornar para o aeroporto depois de um problema em um dos motores. O incidente aconteceu em 2020, né? Isso é o que a gente chama aqui de Class Action Lawsuit, que é uma pessoa ou um grupo, ela entra com uma ação em nome de várias outras pessoas. E só para você ter uma ideia, só uma ação do acidente de Washington, que teve uma colisão ali no aeroporto de Washington, só um caso, o FAA e o Exército, eles sofrerão uma ação na justiça de 250 milhões de dólares. Então eles falam, né, não, tem judicialização no Brasil. Aqui elas têm também, mas são muito caras. Aqui são de 79 milhões de dólares. Então esse é o problema aqui nos Estados Unidos. Às vezes não é a quantidade, mas os valores que tem aqui nos Estados Unidos. Brigas entre empresas, a Delta também está com um outro briga numa empresa que deu um problema de software, né? Então aqui também tem casos na justiça e coisa de valor muito alto, né? Então não é fácil, não. Essa indústria, ela é uma indústria visada para essas ações na justiça, né? Vocês verem quando tem esses acidentes pelo mundo, eles vão achar um jeito de ter um processo contra uma empresa americana, porque aqui os juízes muitas vezes dão muito mais dinheiro num caso desses, né? Então, aqui nos Estados Unidos também não é fácil, não. Tem muitas ações na justiça que as empresas sofrem, e é o que eu falei, não necessariamente de passageiros, até de outras empresas. Então, é um problema que tem aí pelo mundo de ações judiciais contra empresas aéreas, né? E o próprio Departamento de Transportes aqui dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, eles podem processar uma empresa aérea em casos de fusões e práticas comerciais. Então, esse é outro problema também. O Departamento de Justiça e o Departamento de Transporte podem processar empresas aéreas aqui e já aconteceram casos assim. Então não é fácil, não. A indústria de aviação é difícil em vários lugares do mundo.
Agora, uma da Southwest Airlines, né? A Southwest Airlines apresentou a primeira aeronave com uma segunda porta de acesso à cabine de comando. Esta é uma exigência do FAA que deu até agosto de 2026 para que essas portas sejam instaladas. A aeronave é um Boeing 737 MAX 8 que foi entregue recentemente. A Southwest disse que todas as aeronaves novas já virão com essa porta instalada. E essas portas não serão obrigatórias nas aeronaves mais antigas. E no momento não tem uma opção aprovada pelo FAA para instalar essas portas nos aviões mais antigos. Essa proposta ela começou depois dos ataques nas Torres Gêmeas, né? O FAA tinha dado até agosto de 2025 para que essas portas fossem instaladas, mas um grupo de lobby chamado Airlines for America pediu mais 2 anos e o FAA acabou dando mais um ano. A Southwest decidiu já começar a pedir as aeronaves com a instalação dessa porta. Eu fui olhar, o preço dessa porta adicional é de US$ 35.000. As empresas têm procedimentos treinados para quando os pilotos precisam sair do cockpit durante o voo. Você às vezes não percebe, né? Mas um muito comum é a comissária colocar aquele carrinho do catering bem na entrada, assim, para o passageiro não ter acesso, né? Então, é uma coisa que as empresas fazem, é tomar cuidado quando o piloto sai do cockpit para que ninguém tente entrar pela porta no cockpit do avião. Agora, uma da Spirit Airlines, né, que eu já tinha comentado semana passada, e ela oficialmente anunciou que está entrando de novo num processo de recuperação judicial. É, segunda vez em menos de um ano. A empresa comunicou que continuará voando enquanto tentará reduzir sua dívida e aumentar seu capital. O CEO da empresa alegou que a empresa saiu do primeiro Chapter 11 muito rápido e agora está claro que ela ainda tinha muita coisa para fazer e a empresa colocar a empresa numa posição melhor para o futuro. Mas eles saíram um pouco rápido demais desse processo. Foi avisado os comissários de bordo, foram alertados pelo sindicato para esperar várias possibilidades, talvez até uma redução no quadro de funcionários. E a empresa reportou uma dívida de US$ 2,4 bilhões, com vencimento para 2030 e um fluxo de caixa negativo de US$ 1 bilhão no final do segundo trimestre. A Spirit teve um crescimento rápido de 11% entre os anos 2000 e 2014, de 18% entre 2014 e 2019. E esse crescimento forçou as reservas financeiras da empresa. E daí o que aconteceu nos últimos anos, a demanda desse mercado caiu bastante e a empresa teve problemas também com motores de aviões, redução de voos. Então, são uma série de aspectos que afetou a Spirit Airlines e que está de volta agora para tentar fortalecer sua posição no mercado e tem até a possibilidade, né, da Frontier, que por enquanto é uma das concorrentes, né? Recentemente, as low cost americanas têm enfrentado a competição também das empresas tradicionais que têm oferecido uma versão low cost de passagens, que é chamada Basic Economy. Outra competição difícil para a Spirit foi essa da Frontier Airlines. E um desses aeroportos onde tem muita competição é o aeroporto de Orlando. As duas empresas têm o mesmo nível de capacidade nesse aeroporto. Um dos problemas também que a Spirit teve, e que também é um problema às vezes para low cost, é que em muitos lugares ela tinha frequência, pouca frequência. Eu lembro de aqui da Atlanta só tinha 3 frequências. E muitos passageiros eles gostam da empresa que tem 3, 4 frequências ao dia. Porque se você perde um voo, você tem possibilidade de pegar um outro voo. E às vezes você tem um voo bom para ir e você não tem um bom voo para voltar. Então muita gente acaba não usando uma low cost. E foi o problema quando a ITA começou a operar no Brasil também, porque ela tinha muito voo bom para ir, mas para voltar não tinha voo bom, porque o avião ia para um lugar, depois ia para outro, depois ia para outro. Então, uma coisa muito importante para ganhar o seu passageiro, às vezes, é ter frequência, né? E está tendo essa tentativa da Spirit de competir também com as empresas tradicionais, melhorando os assentos, tendo mais espaço, assentos mais caros para os passageiros. Então, vamos ver como é que fica aí. E tem até a fofoca, a possibilidade da Frontier comprar, mas daí tem que passar pelo Departamento de Justiça americano para ver como fica a questão da competição, né? Mas não é algo fácil, não. Os custos têm aumentado para as low cost e
esse tipo de passageiro que busca esse tipo de passagem também diminuiu a demanda aqui nos Estados Unidos. Então, vamos ver aí como é que ficam as próximas semanas. Agora, uma da Europa, né? O lucro da TAP Air Portugal caiu 42,5% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período em 2024. A TAP apresentou um lucro de 37,5 milhões de euros entre abril e junho, mas tem enfrentado aumento de custos e forte competição. Só para ter uma ideia, o custo com funcionários aumentou 18,3% e o custo com tráfego aéreo aumentou 9,2% no segundo trimestre. Também muito problema aí no começo do verão, na imigração do aeroporto de Lisboa, que causou muitas dificuldades e até atrasos de voos na hora de pico, né? E uma das discussões que eu estava vindo essa semana é sobre um futuro aeroporto de Lisboa, porque um dos problemas é que o aeroporto de Lisboa é muito congestionado, ele só tem uma pista funcionando, embora ele tenha duas pistas, uma é usada só para o táxi, né? Então o governo português está preparando a empresa para uma privatização parcial e também, ao mesmo tempo, vendo um debate já de muitos anos, que ficou decidido que será construído um novo aeroporto em Lisboa, na área de Samora Correia. O aeroporto ficará a 40 quilômetros do centro de Lisboa, está projetado para entrar em operação em 2034 a um custo de 9 bilhões de euros. Ele será financiado pela União Europeia, empresas públicas e privadas e tarifas aeroportuárias. E o nome do novo aeroporto será Luís de Camões. Então, muito importante isso, a TAP sendo preparada para ser parcialmente vendida e tendo essa possibilidade de um aeroporto melhor ali, terão duas pistas de 4.000 metros esse aeroporto. Isso vai ajudar muito a posição da TAP. Mas a TAP tem enfrentado muita competição e a Ryanair na Europa toda tem dado trabalho para as outras empresas aí. Ah, Agora, uma do Brasil, né? Um voo da Latam de Santiago do Chile para Fortaleza foi desviado para Brasília para a retirada de um passageiro que ouvia som alto e importunava outros passageiros. A aeronave ficou 1 hora no solo antes de prosseguir para Fortaleza, né? Então fica pensando todos esses problemas que causa um passageiro, né? Você atrasa o avião, esse avião vai chegar no destino atrasado, vai atrasar o voo vindo para o outro destino. Você pode causar um limite de tripulação, regulamentar a tripulação. Então, olha o que um passageiro pode causar de danos para outros passageiros, né? Imagina esse avião ter que pousar lá, pedir um plano de voo novo, reabastecer, rever o combustível para o resto da etapa. E é o que eu falei, podia ter causado uma regulamentação da tripulação, né? Então eu estava pensando aqui nesses problemas que são causados por passageiros, e eu vejo aqui no metrô, eu ando no metrô aqui, gente com música alta, eles têm essas caixas de som portáteis, e tem gente que não liga. Então, é uma coisa muito difícil de lidar. E eu estava olhando aqui, né, vendo sobre a etiqueta do viajante de avião. Então, é uma coisa muito importante. Então, algumas dicas aqui, né? Espere para embarcar. Tem passageiros que fecham a passagem. Você já viu? Você quer embarcar? Eles começam a embarcar a classe executiva, os passageiros da Economy Plus. Tem gente que fecha o embarque, vocês já perceberam? Eles não deixam ninguém passar. Então, por favor, espere para embarcar quando chamar a sua zona de embarque. Quando entrar no avião, arruma a sua bagagem na cabine rapidamente, sente-se e mantenha o embarque fluindo, né? Tem gente que fica, leva um tempão. Tem gente que não consegue nem carregar a própria mala, daí tem que esperar alguém para ajudar a colocar a mala. Então, quando puder, rapidinho, lembra que os passageiros têm que embarcar rápido. Se você sabe que você vai ser um dos últimos a embarcar, é muito comum não ter espaço dentro do avião. Então, já tenta negociar com a pessoa ali do portão se tem a possibilidade de despachar a sua mala ali no portão. Isso é muito comum, muitas empresas fazem isso, né? Use fones de ouvido. Puxa vida, não é tão caro hoje. Você acha aí por 10, 15 dólares um fone muito bom, né? Por que que uma pessoa não vai ter um fone de ouvido que vende no aeroporto, pessoal? Tem pelo menos umas 4 lojas aqui que vendem o fone dentro do aeroporto. Porque uma pessoa vai entrar dentro do avião e fazer barulho e tentar atrapalhar os passageiros, né?
Uma que interessante, né? Fale baixo em suas conversas. Então tem gente que fala alto, conta história, né? E não sabe que todo mundo está ouvindo, né? Dá para ouvir três, quatro assentos na frente certas pessoas falando, né? Uma interessante aqui, né? Evite trazer comida no avião que tenha cheiro forte, né? Então a gente compra coisa no avião, fica aquele cheiro, frango frito, né? Fica aquele cheiro, né? Então não é uma coisa muito boa. A etiqueta diz, não leva esse tipo de comida. Leva um sanduíche, às vezes que não cheira forte, né? Evite cortar unhas ou ficar usando cremes ou coisas do tipo como escovar o cabelo. Imagina alguém resolve escovar o cabelo ali do seu lado ali, e cai um cabelo ali no meio da sua roupa ali. Então, por favor, pessoal, não faça esse tipo de coisa, né? Cuidado com o cheiro do seu sapato e pés. Tem gente que tira sapato e esquece que tem um cheiro, né? Recline com cuidado, isso é muito importante. Lembra, às vezes tem gente que olha, dá licença, eu vou inclinar meu assento. Não, tudo bem, né? Então isso é uma coisa muito boa para você fazer como passageiro. Respeite o passageiro sentado do meio, né? Às vezes o passageiro ele precisa de pelo menos um lugar para apoiar o braço, né? Então seja gentil se você tem um passageiro sentado no meio ali, né? Limpe sua mesa, entregue o lixo para a comissária. Tem gente que põe os copos do lixo naquela bolsinha ali da poltrona da frente, né? Respeite a tripulação, falando um oi, um muito obrigado, dê um sorriso. Respeite os passageiros à sua volta e não bloqueie os corredores durante as refeições. Tem gente que fica ali, é só começar a passar o carrinho da refeição, ele levanta e já fica aquela briga, não consegue passar e dá maior trabalho. Então são pequenas coisas, né, que faz o seu voo mais agradável, né? Então, esses são os comentários da semana. Assine o canal, recomende para os amigos, deixe seus comentários. São mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Muito obrigado.